Já o Cruzeiro vai faturar 6 milhões de reais com um atleta que nem fazia parte do elenco. O Cruzeiro ainda vai buscar reforços. Falo também sobre o Cruzeiro contratando o terceiro ponta em uma semana. Bora falar também sobre o Flamengo que procura clube para um lateral que custou 42 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro acaba de fechar sua terceira contratação de atacante em menos de uma semana, todos os atletas com a mesma característica. Pontas que podem jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Os primeiros, Wesley do Al Nassr e Lúcio Rodrigues do Neon, ambos chegando por empréstimo. Nessa terça-feira, o Cruzeiro fechou com o Al-Ettifaq o empréstimo de uma temporada de João Costa, atacante brasileiro de 21 anos de idade que se naturalizou português. Ele passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Corinthians, mas se profissionalizou na Roma, onde fez sua primeira partida pela equipe profissional. Da Roma, se mandou para o Al-Ettifaq, onde disputou as últimas 2 temporadas. 44 jogos, 4 gols e 4 assistências. Esse é o resumo da passagem dele pelo futebol saudita. Importante contar que em meio às negociações pelo João Costa, o Cruzeiro desistiu da compra do Brian Rodrigues, não houve acordo financeiro com o América do México. E a julgar pelo número de 3 atacantes que acabam de ser contratados, dá para imaginar que o Cruzeiro não vá mais buscar jogadores para essa função, a prioridade passa a ser um volante, posição pedida pelo Arthur Jorge desde o início da sua passagem pela Raposa. E o Flamengo procura clube para Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio comprado por 42 milhões de reais, que está emprestado ao River Plate. Já contei para vocês, o River está fazendo força para devolver o Matias Vinha antes de dezembro, quando se encerra o empréstimo. River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais pelo empréstimo e teria a obrigação de compra do Matias Vinha por 27 milhões de reais se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos. Para não correr esse risco, River Plate passou a colocar o Matias Vinha para treinar parte, ele nem atua ao lado do restante do elenco. E é diante desse cenário, com a pressão do River Plate para devolver o Matias Vinha, que o Flamengo está no mercado em busca de interessados no lateral esquerdo uruguaio, que já viveu grande momento com a camisa do Palmeiras e da seleção uruguaia, mas perdeu capacidade física. Um grande problema em relação ao Matias Vinha é seu salário de 1 milhão de reais por mês. A pergunta que eu deixo para você que está me assistindo: escreva no espaço para comentários do seu time do coração e se Matias Vinha seria um bom acréscimo. E o que você pensa sobre esse salário de 1 milhão de reais por mês? Só para completar, registra aqui Lohan, meio atacante do Flamengo, pode parar no Granada. As tratativas com o time espanhol já começaram, o Flamengo dá uma prioridade para a venda do atleta em definitivo. O Granada tenta convencer o Flamengo de que o empréstimo pode ser a melhor opção. E o Cruzeiro ainda busca reforços? A pergunta é pertinente, especialmente depois da tentativa frustrada de comprar o Brian Rodrigues do América do México, numa transação que poderia chegar até 12 milhões de dólares, incluindo valores fixos e bônus. Vale contar, porém, que o Cruzeiro já tem 6 reforços somente nessa janela. Gabriel Rojas, 29 anos de idade, lateral esquerdo. Gabriel Peck, meio atacante, 25 anos de idade. Zé Lucas, volante, 18 anos. Lúcio Rodrigues, atacante, 23 anos. Wesley, atacante, 21 anos. João Costa, atacante, 21 anos. Muitos reforços para o ataque, e a resposta que eu tenho da diretoria do Cruzeiro é de que não há mais pressa para contratar reforços. O Cruzeiro tinha como objetivo oferecer alternativas e soluções para o técnico Arthur Jorge, de olho nos 2 confrontos contra o Flamengo de oitavas de final da Libertadores. O prazo de inscrição na Libertadores se encerra nessa sexta-feira. Com as chegadas do Lúcio, do Wesley e do João Costa, o Cruzeiro entende que cumpriu o que havia prometido ao treinador. E agora vai aguardar. Não dá para descartar que o Cruzeiro ainda traga contratações até 11 de setembro, mas por agora não deve aparecer nada. O objetivo é entender se ainda há limitações e dificuldades e aguardar por movimentos do mercado. Vai que aparece uma grande alternativa de um jogador que o Cruzeiro gosta, ou que não custe tanto dinheiro, ou que custe, mas que caiba dentro do bolso do dirigente cruzeirense. Só para completar, registrar que Wesley é aguardado nessa quinta-feira em Belo Horizonte e chega por empréstimo sem custos e sem opção de compra. O João Costa, atacante brasileiro que se naturalizou português, vem do Al-Ettifaq, também por empréstimo, opção de compra de 5 milhões e meio de dólares. A opção de compra mais cara é de Lúcio Rodrigues, negócio na casa dos 15 milhões de dólares, se o Cruzeiro assim quiser comprar.
Hora de falar sobre Tiquinho Soares, ex-atacante do Santos, recusando proposta do Sport. Vale a lembrança de que o Tiquinho tinha direito, nos tempos de Peixe, a um salário de R$ 1.400.000 por mês. O Sport ofereceu 150 mil mensais fixos e outros 150 mil atrelados a bônus. Tiquinho recusou e deve receber nos próximos dias uma nova oferta. E o Cruzeiro vai faturar quase R$ 6 milhões com um atleta que nem fazia parte do seu elenco. A Raposa acertou nas últimas horas o repasse em definitivo de Ian Lucas, volante de 23 anos de idade que atuava no Atlético. Ele foi vendido para o Alverca de Portugal. Operação fechada em €1 milhão. Raposa ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Você vai se lembrar do Ian. Ele chegou para as categorias de base do Cruzeiro comprado na oportunidade da Ferroviária por R$ 1 milhão. Acontece que nunca conseguiu se firmar no time principal, foram 29 jogos, entre idas e vindas de outros períodos de empréstimo. No Atlético vivia melhor momento da carreira, 27 jogos, 6 gols e 3 assistências, sendo 2 gols numa disputa de Copa do Brasil contra o Internacional. Jogador que, se destacar no futebol português, ainda vai garantir 20% do valor de uma venda futura para a Raposa. Bom negócio? Negócio baixo? Você acha que o Ian Lucas poderia ter mais oportunidades ou diante da concorrência que se estabeleceu no Cruzeiro o melhor seria negociar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil.